Graça e paz, pessoal! Eu sou o Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! Já virou tradição esse bendito tchutchururu. E aí, Pedro, como se sente hoje? Antes da gente começar mais um episódio. Você mudou a pergunta. Eu mudei, tá vendo? Eu sou original. Me perguntando isso pela terceira vez hoje. É o terceiro episódio que a gente grava hoje. Terceiro episódio do dia, mas estamos aqui, firmes e fortes. É isso aí. E eu tô bem. Eu não te falei hoje, eu tô bem. Você tá bem também? Eu tô bem também. Mas eu tô empolgada, é o terceiro episódio do dia, mas... Dois episódios bênçãos, eu tenho certeza que esse vai ser maravilhoso também. Muito bom, a gente recebeu várias pessoas hoje aqui e eu tô bem empolgada porque os episódios foram maravilhosos. A expectativa também pra esse episódio também é alta. Sim. E a gente poder conversar, trocar experiências e ser edificante. Tanto pra quem tá em casa, que recebe as coisas, mas a gente aqui também. Foi um dia muito bom. Tô muito feliz. E antes da gente passar para nossa convidada, temos alguns recados para dar para os internautas. Nós queremos falar e apresentar os nossos patrocinadores. Que vão aparecer em breve na nossa tela. Vamos ver se é a próxima, será? Quem são os nossos patrocinadores, Pedro? Os nossos patrocinadores são a BrisaNet, que fornece internet pra gente de alta qualidade e alta velocidade, super rápida, super master. Através do nosso consultor irmão Edilson Júnior. Procure ele que vai estar na imagem dos patrocinadores e também aqui nas redes sociais. O nosso editor vai colocar aí um stickerzinho com o nome dele e rede social. Então procura ele que ele vai estar te falando o que fazer e como fazer para poder estar adquirindo essa internet. E também o nosso irmão Eduardo, do Edu Cortes, responsável por dar um tapa no meu visual e me deixar alinhado. Fica aí de perfil pro pessoal ver seu cabelo. Olha, aqui. Eu tenho certeza que ele vai te fornecer também um serviço de qualidade e de excelência. Então vai lá, pesquisa ele nas redes sociais e entre em contato que o serviço é top, tem selo de qualidade. Mas Pedro, eu não tenho empresa, mas eu me senti tão edificado por esse podcast. Como eu posso fazer para ajudar? Tem um QR Code aqui na parte de cima. Você pode estar escaneando e abençoando esse ministério, abençoando esse projeto, que através dele vamos alcançar vidas. Se você quer nos ajudar a abençoar, é só escanear esse QR Code e estar fazendo uma doação, seja de qualquer valor, de 1 centavo a quanto Deus te pedir para doar. E é isso, é através dessas pessoas que têm abençoado esse projeto que nós podemos produzir um conteúdo de qualidade e excelência para alcançar a sua vida e a de outras pessoas. Inclusive, compartilhe esse conteúdo para pessoas que você acha que vão ser edificadas pelas coisas que nós vamos falar aqui hoje. Bom, mas no geral é isso e já vamos começar pela edificação. Sim, mas antes, o pessoal está aqui assistindo a gente é porque gosta da gente ou porque quer ver a nossa convidada, o assunto que ela tem para trazer para a gente. E de antemão já deixa um like, ativa o sininho, se inscreve no canal, acompanha a gente nas outras redes sociais, Instagram, Spotify, TikTok e compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que muitos serão abençoados através do testemunho da nossa irmã e de outros podcasts também que a gente tem aqui. Compartilha, curte, comenta e ativa o sininho para assim que sair novos episódios você estar por dentro de todos. Qual o som que faz? Plim, plim. Pedro Efeitos Sonoros. Pedro Efeitos Sonoros. Mas é isso aí. Nós agora queremos recepcionar e agradecer a presença hoje da nossa convidada. Ela que é administradora, empresária, esposa de Diogo e mãe de Isaac e Isabelle. Seja muito bem-vinda, nossa irmã Rafaela. É um prazer grande, né? Tá aqui, eu que agradeço, né, esse convite tão especial, que eu creio que primeiro partiu do Senhor, né? E eis-me aqui. Amém, amém. Amém. Hoje a gente está aqui para ter essa conversa e conhecer um pouco mais da sua caminhada com o Senhor, das coisas que o Senhor fez, testemunhar e a gente crescer, ser edificado. Então seja muito bem-vindo e fique à vontade, que esse espaço aqui, ele é nosso. Sim, amém, sim. Obrigada. Bom, e para dar início aqui como um podcast cristão, a gente queria saber como foi que você conheceu a Cristo, como foi os seus primeiros passos ali, como você teve o primeiro contato com Cristo e disse, rapaz, é esse caminho que eu tenho chamado, tenho um propósito e é ele que eu quero seguir. Essa pergunta, né, assim, eu sei que a minha conversão, né, ela veio
Desde criança, minha mãe sempre me levou para as igrejas, né, cristãs, ela sempre me levava, e eu sempre tinha, né, esse desejo forte no meu coração, só que ainda não tinha esse entendimento, né? E, assim, meu verdadeiro encontro com Cristo, né, foi através da vida da minha irmã, que ela se converteu antes de mim, né? E quando eu já estava adolescente, você sabe que adolescente, né, às vezes não quer saber, né, dos caminhos do Senhor. Então, assim, eu gostava muito de festa, né, gostava muito, assim, coisas, assim, que para adolescente acha que, né, não, que é o máximo. Que é o máximo, que ali não estou fazendo mal a ninguém, né? Então, assim, eu sou uma pessoa boa, né? Então, para mim tá tudo certo. Uhum. Mas aí minha irmã, ela começou a ir para a igreja, se converteu e começou a me convidar para ir para a igreja, inclusive aqui, na Igreja Batista. E aí ela me convidava, eu vinha às vezes, mas ela era, assim, muito envolvida, né, nos ministérios, em tudo. Então, ela queria também que eu viesse junto com ela. E ela me chamava muito. E aí eu ficava ignorando ela. Eu dizia, tu só quer estar em igreja? Tudo tá igreja. Eu não tinha esse entendimento. Mas aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a observar a vida dela. Eu comecei a ver o que Deus estava fazendo na vida dela, né? Deus estava mudando ela, estava moldando ela. E eu estava acompanhando tudo ali, né? Eu era espectadora, né? Deus mudou ela. O jeito que ela tratava as pessoas mudou, né? E ali eu quietinha, só olhando. E aí, sim, eu despertei, né? A vontade de vir, né? E de aceitar a Cristo, né? Eu senti um vazio muito grande dentro de mim que nada preenchia, né? Só preencheu a partir do momento que eu me entreguei, né? Que eu aceitei servir esse Deus tão maravilhoso. Amém. É isso, quando aquela pregação através do testemunho, né? Que é a nossa maior pregação. Sua irmã se converteu e através do conviver dela, que ela aceitou Cristo realmente e verdadeiramente na vida dela, ela mudou o viver dela, que quando Cristo nos encontra, ele muda nosso viver, muda nossas atitudes, nos molda segundo ele. E através disso, ela apresentou para você o evangelho, você viu e gostou e falou, vou visitar para saber como é e o que foi que fez ela mudar. E através disso ele te encontrou e te trouxe para perto dele. E esse, na verdade, é o maior testemunho que a gente tem, que é o testemunho, né? A mudança de vida, né? E as pessoas conseguirem enxergar nós, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque evangelho, ele, além de você começar a visitar a igreja, ele é arrependimento, é mudança de vida. E aí, que mudança de vida é essa que você não vive e as pessoas não enxergam Cristo através de você, né? Então, é muito... A gente sabe que o verdadeiro evangelho a gente está vivendo quando a nossa vida começa a ser transformada. E aí, outras pessoas que podem não ler a Bíblia, mas estão lendo a nossa vida. Justamente. Elas vão ser alcançadas. E aí, elas vão ter curiosidade, interesse, e a gente pode usar a nossa própria vida como algo para trazer as pessoas para Cristo. Para Cristo, Somos a Bíblia, né? Então, assim, as pessoas olham, então devemos, né, saber que estamos para servir e ser testemunhos aqui na Terra, né? Sim. Que as pessoas estão olhando e o tempo inteiro estão julgando, né? Olha aí para a gente, né? Uhum. Que venhamos ser sempre essa, né, imagem e semelhança de Cristo, para que outras vidas também sejam alcançadas. Mas mesmo assim, mesmo diante, né, do testemunho da minha irmã me trazer para a igreja, antes da minha conversão, eu lembro, né, uma oração que eu fiz. Eu digo, Senhor, eu te aceito, mas eu te aceito com uma condição. Eu ainda dei uma condição porque, assim, eu venho de uma família de pais separados. Então, assim, eu tinha uma ausência de um pai, né? Então, assim, quando eu vim, eu digo, Senhor, eu te aceito, mas eu quero casar e quero ter uma família, né? Eu tinha essa falta de uma família e eu fiz esse acordo com Deus. E eu lembro que eu corri lá para frente e fui ao encontro de Cristo, né? Amém. Amém, amém. É emocionante. E foi assim que iniciou, então, a sua caminhada com Deus, fazendo um compromisso. A gente estava até falando, né, no episódio anterior que a gente gravou hoje, sobre orações que a gente faz, entregando o plano ao Senhor.
E aí, ao longo do tempo, a gente pode até não orar incessantemente sobre isso todos os dias, mas o Senhor, Ele ouve cada uma das nossas orações. E se a gente consagra um plano ou um sonho a Deus, Ele ouve todas as nossas orações. Ele pode não responder amanhã, mas Ele, amanhã, né, no sentido literal, orar hoje e responder amanhã, mas o Senhor, no momento perfeito, de acordo com a sua vontade, Ele tem prazer em nos abençoar e cumprir os propósitos e planos que a gente consagrou a Ele antes. Claro, de acordo com a sua vontade. E quando o intuito do nosso coração, ele está alinhado com a vontade de Deus, né? Porque a gente até falou sobre... eu quero uma casa grande. Mas pra que você quer uma casa grande? Você quer uma casa grande só pra dizer que tem uma casa grande? Não, eu quero uma casa grande pra servir as outras pessoas. O Senhor, Ele sabe as intenções do nosso coração. E aí, sendo de acordo com a sua vontade e conhecendo a pureza e a inteireza do nosso coração, Ele tem prazer em nos abençoar. E que coisa linda é ver que uma família foi entregue a Deus antes mesmo de existir. E eu vejo isso acontecendo muitas vezes, assim, pessoas orando por coisas que ainda não existem, por filhos que ainda vão nascer, por casamentos que ainda vão acontecer, por uma família que ainda vai ser construída. E eu tenho certeza que existe uma grande diferença de quando a gente simplesmente sai fazendo as coisas de acordo com a nossa vontade, quando a gente entrega, quando a gente consagra uma família ao Senhor. E Deus está presente ali, Deus está presente nos planos que a gente entrega a Ele, desde o princípio. Até porque, falando de família, né? Família é propósito de Deus. Eu acho que a gente vai falar muito sobre família hoje. Família é plano de Deus. E Ele tem prazer em abençoar a nossa família, em reconstruir, se necessário, a nossa família. E eu queria ouvir um pouco mais da sua história sobre sua família. Você disse que no momento que aceitou a Cristo, entregou uma família que ainda viria a existir ao Senhor. E aí, como é que foi esse processo? Como é que... o seu testemunho? Diogo, ele fazia parte da igreja como visitante, né? Uhum. E aí eu me converti primeiro, mas eu percebi que logo em seguida, né, ele também aceitou, né? Aí começamos a namorar, né? Namoramos e ele, assim, bem rápido, ele já quis casar, né, de imediato. E eu achei estranho, mas assim, eu digo, Senhor, eu senti de Deus, eu digo, rapaz, eu vou aceitar, né? Era meu sonho, era minha vontade. Eu digo, Senhor, vou aceitar, e foi muito rápido o nosso casamento. Eu creio que em menos de 1 ano, né? Foi noivado, casamento, foi bem rápido. Mas o inimigo, né? Ele não brinca, né? O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Né? E o início do meu casamento foi bem difícil, né? O início do meu casamento foi muita luta, né? Ele ainda imaturo, ele disse que não era convertido, né? Era convencido, né? Sim, existe essa diferença. E aí, assim, eu na igreja e ele com os amigos, né? Aí, de vez em quando, uma farrinha e eu em casa, buscando, orando e jejuando. E eu digo, Senhor, né? O que está acontecendo? E buscava intensamente. Mas aí ele estava bem... Né? Deus falava muito com ele, mas não era o momento ainda, né, dele. Ele simplesmente virou as costas, né, para o Evangelho, e eu continuei. E nos batizamos ainda, mesmo diante de tudo isso. Depois ele deu uma melhorada, né? Voltou, convencido que estava ainda, voltou para a igreja e nos batizamos juntos. No dia do nosso batismo, Deus usou uma missionária para dizer que... Ela disse que me viu com um bebezinho nos braços, todo de azul, né? E que Deus estava mandando um Isaac para a gente. Mesmo diante de tudo que a gente estava vivendo, eu estava muito feliz, porque... né? Ia ter meu filho e tal, e ele também estava muito feliz. E Isaac nasceu, foi uma alegria muito grande para todo mundo, né? Primogênito, né? Mas mesmo assim, daí depois que Isaac nasceu, Diogo, ele desistiu da família. Ele disse que não queria mais, que era incompatibilidade de gênio, foi o que ele disse, né, para poder tratar da situação. E eu fiquei, assim, desesperada. Isaac tinha 8 meses. Caramba. Na época, né? E eu lembro que eu olhava pro berço, Isaac lá, eu digo, meu Deus, eu não quero que meu filho passe o que eu passei, porque eu sempre dizia, né, quando eu casar, eu quero casar para a vida inteira,
né? Eu tinha isso em mim. E eu orava. Eu lembro que um dia eu ajoelhei, orei, eu disse, Senhor, cuida de mim, cuida de Isaac, né? Cuida, Senhor, nos abraça, nos protege. Eu creio que aquela oração alcançou os céus, né? E naquele mesmo momento, eu senti uma presença muito forte do Senhor e aquele abraço real, sabe, da parte de Deus, que trouxe paz ao meu coração. E no mesmo dia, né, Diogo teve um sonho. No dia dessa oração, à tarde, ele teve um sonho, né? Deus encontrou ele através desse sonho. Ele disse que a conversão dele foi no sonho. Ele não era convertido. A conversão dele foi naquele sonho. Ele disse que a cama era enorme, bem grande. Estava eu e Isaac já caindo da cama. E ele estava muito confortável, com um lençol acolchoado e a gente já caindo. Ele disse que no sonho foi uma luta para poder conseguir trazer a gente para perto, né? E quando ele conseguiu, que ele enrolou, né, que ele abraçou a família dele, ele disse que acordou. Uau. E ele disse que quando acordou, ele sentiu que foi Deus que falou com ele, que ele precisava cuidar da família dele. E aí foi nesse momento que ele veio, procurou o pastor Sidney aqui na igreja, né? E eu não contei. A gente já tinha até divorciado, a gente divorciou nesse processo, né? Isaac tinha 8 meses quando isso aconteceu. Ele procurou o pastor, eu disse, pastor, não tem mais jeito, o senhor sabe, Diogo não muda, não tem jeito, a gente mesmo com fé, né? Sim. Mesmo assim, eu já tinha tentado de todo jeito, mas no meu íntimo, Deus dizia que para ele, né, tinha jeito. Eu digo, mesmo assim, ele me convidou para um encontro que teve de um jantar de casais na igreja, né? E aí eu aceitei, morrendo de vergonha, porque todo mundo da igreja já sabia do divórcio, né? Eu aceitei mesmo assim, eu digo, eu já lutei até agora, né? Deus falava também muito comigo. Se você for sábia, você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Qual era o meu sonho quando eu me converti? A família. É uma família, ter um esposo, ter filhos, né? Então, assim, o tempo inteiro eu ouvi a voz de Deus, né? As pessoas ao redor, todo mundo, né? Até minha irmã, minha mãe, todo mundo, as pessoas próximas que me amam, diziam, eu não aguento mais ver você sofrer. Mas Deus falava comigo, né? Deus, ele falava lá no íntimo, eu digo, eu vou à luta, eu vou tentar. E fui com ele para esse jantar, né? Quando eu cheguei no jantar, todo mundo da igreja olhando, eu cheguei com ele, já estava divorciado. E aí, no decorrer desse jantar, ele subiu no altar, me convidou lá em cima, né? E ele se prostrou. Se prostrou, pediu perdão a Deus, pediu perdão à igreja, pediu perdão a mim. E eu lembrei que Deus tinha usado uma irmã para dizer, o mesmo que te deixou, ele virá prostrado. Uau. Né? Uau. E aí, quando eu vi ali, eu digo, Senhor, obrigada, Jesus, confirmação. Então, assim, a partir daquele momento, né, reatamos, casamos novamente, né? Que legal. O processo de divórcio. E de novo o casamento foi uns 3 a 4 meses, mais ou menos, né? Temos 2 certidões de casamento, né? Mas para a honra e glória de Deus, né? Porque eu casei com uma nova criatura, né? O que eu pedi ao Senhor, né? Ele fez. E todas as pessoas, quem não acreditava, olha e diz, Diogo é um homem de Deus, né? E eu não sei nem como agradecer, né? Eu olho para a minha família hoje, né? Ontem mesmo, Isabel estava fazendo a tarefinha, ele estava ensinando. E aí ela disse, mamãe, vem cá para eu te dizer um segredo. Aí eu, oi, filha. Ela, papai é o melhor pai do mundo. Então, assim, se eu não tivesse liberado um perdão, sim, né? Porque Cristo, ele perdoa a gente. Quem somos nós? Né? Para não perdoar um ao outro, né? Para ter amor e empatia com o outro. Então, assim, um perdão, ele muda a história, né? Ele faz com que, tipo, hoje, minha família, eu olho e eu digo, Senhor, obrigada por ter me dado entendimento e sabedoria, né? Porque talvez se eu tivesse sido a Rafaela de antes da conversão, que eu era orgulhosa, eu era vingativa, né?
E para a honra e glória de Deus, né, eu liberei perdão. Deus, ele foi me transformando, porque, né, como o último podcast que eu vi, né, da irmã Elba, né, que ela falou aqui, né, que a questão do que a gente passa, a gente melhora, a gente amadurece, né? É tudo porque a gente precisa mesmo passar por aquilo. Não era só ele, né, que precisava melhorar. Eu também precisava melhorar. Eu também tinha minhas falhas, né? Todos nós precisamos. Pensando sobre dificuldades que a gente enfrenta e depois a gente consegue aprender algo com isso, eu me lembro muito daquele versículo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente fala de todas as coisas que cooperam para o bem, não quer dizer que todas as coisas darão certo magicamente, mas quer dizer que as coisas que derem certo e forem de acordo com nossos planos, amém, glória a Deus, mas as coisas que forem de encontro com os nossos planos, né, foram diferentes do que a gente imaginou, para aqueles que amam a Deus, elas vão possuir um propósito. E a gente vai ser moldado e transformado. Por quê? Porque aquilo que foi feito, né, dentro dos propósitos de Deus, direcionado pelo Espírito Santo. E aquele que ama a Deus, aquele que está direcionado pelo Espírito Santo, essas coisas vão caminhar juntas. E a gente vai conseguir vencer os obstáculos. E a gente vai conseguir aprender algo sobre isso. Porque, novamente, essas coisas vão cooperar para o nosso bem. Não quer dizer que elas vão ser lindas e maravilhosas e nada nunca vai dar errado. Não é sobre isso. É sobre uma construção de um caráter cristão. É sobre aprender a perdoar. É sobre aprender sobre as características de Cristo que nós precisamos construir. E, às vezes, a gente vai aprender pelo amor. Aprender de orar, de ler a palavra, de conhecer a Cristo e nos tornar parecidos. E, às vezes, o Senhor vai colocar situações na nossa vida porque, a partir delas, e com a ajuda do Espírito Santo, a gente consiga construir esse caráter cristão. E aí é um versículo que me traz muita esperança nos momentos de dificuldade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amar a Deus, bem ou mal, vai cooperar para o meu bem, de acordo com a vontade, o propósito e as permissões de Deus. E glória a Deus por isso em todos os momentos. Amém. Que história linda. Tava aqui... Enquanto ela contava, rapaz, se a gente encerrasse o podcast agora, já teria sido uma bênção, porque que testemunho edificante, você contando, e eu, rapaz, como você foi sábia, né? Na questão do perdão, e através dessa sabedoria que Deus lhe deu, você reconstruiu o seu casamento, né? E que nem Thalita falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele disse que estaria conosco, mas que não seria fácil, né? Que íamos passar por provas, íamos passar por tudo, mas ele estaria conosco. Ânimo. Ele está conosco e a gente sabendo que ele está conosco, a gente já sabe que a nossa vitória é certa. Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus e entra ali no Evangelho, a nossa vida não muda. Agora vai ser só bênção. Vai ser só mar tranquilo, e não vamos passar por problema. Não, a gente vai passar por problema. Só que a diferença da gente que é crente para aqueles que não são crentes é que a gente já sabe que a nossa vitória é certa. É verdade. E a paz, né? Que a gente é tanto que... Quando eu saí do fórum, né, no dia do divórcio, né, que eu não queria. É tanto que quando o juiz perguntou, ele fez um casal, ele olhou, vocês... Então, ele não estava entendendo, né, aquele divórcio tão, assim, repentino. Vocês estão jovens, vocês querem pensar direitinho. Aí eu até disse, olha, não sou eu. A decisão é única dele, eu falei. Né? Então, assim, quando eu saí do fórum, eu saí com aquela paz, sabe aquela paz? Uhum. Eu digo, Senhor, o que eu podia fazer, Senhor, eu fiz, eu estou em paz. Porque Deus, ele odeia o divórcio. Mas não foi porque eu quis ali, né? Aquele momento, né? Então, assim... Até isso, essa questão, né? E de dar e agradecer. Mesmo diante disso, Senhor, obrigada, né? Porque Deus é quem sabe o que é melhor. Ali ia ser o tratamento na vida de Diogo, né? Na vida é tanto que quando ele saiu de lá, ele falou comigo, eu disse, eu só não quero que você deixe Cristo. Sim. Não deixe de servir. Eu lembro que foi o que eu falei para ele, não deixe de servir a Deus. Porque eu estava pensando nessa questão, né? Ele, da família dele, né? Ele era o único convertido. Então, assim, eu tinha muito cuidado nessa questão dele, né?
Mas para honra e glória de Deus, né? Tudo foi diferente, tudo se fez novo, né? Amém. Deus, ele é maravilhoso demais. Eu não sei nem como agradecer. E se tivesse que passar de novo, eu passaria. Foram os momentos de mais comunhão, de mais intimidade, de mais busca, madrugadas e madrugadas. Mas, assim, a presença grandiosa, viu, do Senhor. O tempo inteiro. Também a convicção, né, que ela tinha de continuar adorando ao Senhor e buscando. Mesmo as pessoas dizendo, não aguento mais ver você sofrendo por causa dele. Ela, mesmo assim, ela não deixou de orar por ele, não deixou de buscar ao Senhor por ele, não desistiu. Mesmo que o marido dela tivesse desistido do casamento, ela não desistiu, porque ela tinha a plena convicção de que foi o Senhor quem falou com ela, de que ele voltaria e de que ele seria restaurado, né? Então, assim, é questão de muita fé também, da gente continuar, mesmo que ao nosso redor ninguém acredite, mas a gente tem aquela plena certeza de que o Senhor falou, então ele é fiel para cumprir, né? Amém. Sim. Amém. A fé, né? A fé é incrível. A convicção de você olhar. Eu lembro, né? Meu pai hoje falecido, mas ele, filha, se você voltar para ele, eu não te abençoo mais. Eu digo, Jesus, e agora, Senhor, o que é que eu faço? Mas eu estava escutando o Espírito Santo de Deus. Eu digo, Senhor, e né, antes do meu pai falecer, meu pai conviveu com ele, comigo, né? Ele viu a transformação dele, né? Eu digo, para honra e glória de Deus. Então, assim, devemos ouvir a voz de Deus, né? Independente. Meu pai, minha mãe me ama, minha irmã me ama, eles não queriam me ver sofrendo. Mas eu ouvi a voz de Deus, né? Talvez se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, né? Eu fico olhando e digo, se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, como eu estaria? Sim. Né? E o interessante também é que você não murmurou, né? Porque quando você aceitou a Jesus, você colocou a condição. Deus, eu quero uma família. Aí quando você estava construindo essa família, depois do nada tudo desmorona, tudo acaba, você fala, Deus, eu não pedi pra você, e agora que tava dando tudo certo, do Deus, nada, né? Você deixa isso acontecer, que Deus é você que permite isso. Mas não, pelo contrário, você agradeceu. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo um Deus. Ele é soberano em todas as coisas, em tudo que ele faz. Ele sabe tudo. E você confiou nele e acreditou. Se tu fez a promessa, tu vai cumprir. Seja aqui, seja mais na frente, seja com ele ou sem ele, o Senhor é comigo e fiel até o fim. E muito, muito interessante essa sua postura. Continuei, licença. Pode falar. Continuei lendo, que eu li o livro, né, O Poder da Esposa que Ora. Mesmo divorciada, eu continuava lendo e continuava orando pela vida dele, né? Porque, né, foi pela fé mesmo, né? Eu acho que tem muitos pontos nessa história que você trouxe, assim, que são fundamentais. Mas o principal de todos é os dois, né? Oração, como você acaba de mencionar, e fé. A fé, que não vem de nós, ela é dom de Deus. E é através da oração que a gente consegue essa fé. Porque fé é dom do Espírito Santo. Então, a gente orando e buscando, entregando as situações que não estão mais no nosso controle diante de Deus, porque aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Mas aquilo que é impossível, esse aí a gente entrega na mão de Deus. E aí, crer e esperar o impossível acontecer é um processo. Sim. E aí, a fé, como você falou, você saiu do fórum com uma paz. Em outra situação, não era para você sair em paz, né? Não fazia sentido sair em paz. Mas você está murmurando, né? Deus prometeu, eu pedi ao Senhor, está dando tudo certo e do nada, como é que o Senhor permite que isso aconteça? Com um bebezinho, olha para Isaac, bebê, eu digo, Jesus. Não se era uma situação para racionalmente se estar em paz. Hoje eu penso, digo, meu Deus, foi o Senhor puro, porque assim, na maturidade que eu tenho hoje, foi Deus purinho, não tem, né? Condições de você viver uma situação dessa na tranquilidade, na busca, na comunhão e na certeza, né? E o tempo inteiro eu orava, digo, Senhor, coloca pessoas na vida dele de Deus, Senhor, os amigos dele vão ser cristãos, ele só aproxima, Senhor. Deus é tão fiel que todas as orações ele respondia. De repente, estava Diogo andando com pastores, com pessoas, e eu olhava e digo, Senhor, já está trabalhando, né? Deus é lindo demais, demais. E ele responde tudo. Sim. Tudo. É tanto que hoje, né, quando eu vejo Diogo no altar servindo, eu já orei por isso.
né? Então, assim, é gratificante demais, né? Eu não sou nada, mas Deus, Ele é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, que, assim, eu não tenho palavras, sabe, para agradecer. É só servir e testemunhar, porque pessoas precisam ouvir, né? Sim. Porque nosso Deus, Ele é vivo. Exatamente. Né? E tem gente que acha que Deus, Ele é... E Ele fez comigo, Ele faz com vocês também. Né? Amém. Basta ter fé, crer, acreditar e buscar intensamente. Amém. Sim. Eu não sei se nessa época que você estava divorciada, sua família já era cristã. Seu pai, suas irmãs já tinham... Minha irmã. Sua irmã. E minha mãe. Pronto. E eu creio que através desse tudo que aconteceu, que eles acompanharam, né? Tudo que vinha acontecendo, e dizendo, você não volta para ele, que ele não presta, e você mesmo assim, vou ouvir a voz de Deus, vou seguir, se ele prometeu, ele vai cumprir. Hoje, vendo o resultado, eu tenho certeza que os que eram crentes se fortaleceram ainda mais através do seu testemunho, vendo, rapaz, realmente, ela seguiu a voz de Deus e Deus é fiel para cumprir. E ver de não somente o casamento ser reconciliado, mas a família ser restaurada. Haver uma mudança em você, haver uma mudança nele, que é muito mais do que além só voltar, né? Mas voltar transformado. Acredito que a diferença está aí. E fortaleceu a fé da sua irmã e da sua mãe, e eu tenho certeza que apresentou... Das pessoas, né, que estão próximos, né? Os espectadores, como eu falei, né, no início. E apresentou... Né, como eu fui uma espectadora, né? Muitos espectadores estavam ali olhando, né? Sim. Tanto no jantar de casais também, que ele pediu... Pessoas da própria perdão. igreja, né? Porque, assim, eu já não acreditava, assim, somos humanos, então, assim, eu tinha minhas dúvidas, mesmo tendo a convicção de que Cristo faria, eu olhava, assim... né? Sim. Imagine as pessoas olhavam de rapaz. E aí hoje, né, tem gente que diz, eu acho tão lindo vocês dois, vocês parecem um casal de namorado. Eu digo, nossa lua de mel é agora, porque antes foi bem, né? O iniciozinho não foi não, mas pra honra e glória de Deus, né, ele faz desse jeito, né? Tanto apresentou, como apresentou também o evangelho, Deus que faz milagres, para o seu pai, né, que eu creio que não era... Ele pôde ver, né, e testemunhar. Ele viu, né? Sim, viu a mudança também. A mudança, a transformação de vida, né? Porque, realmente, né, Deus fez uma nova criatura, né? Para honra e glória de Deus. Amém. Eu vejo como, na sua caminhada, a família é um ministério muito forte ao qual você se dedica, porque assim que você se converteu, foi a primeira coisa que você entregou nas mãos de Deus. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência de conciliar tudo isso, a família com a maternidade, com o casamento, com ser empresária e vida cristã, e todas essas coisas, como andam juntas. Como é que é para você essa experiência de conciliar todas essas coisas para que elas funcionem? Agora com 2, né, que tem Isaac e Isabelle, né? Isaac agora entrando na adolescência, né? Eu agora com a empresa, né? Tem quase 1 ano, né? Que eu tô com a empresa. Legal. Então, assim, não é fácil, mas é gratificante, né? Em casa, a loja fica do lado da minha casa. Então, assim, eu tento conciliar, né? E tento... o que é prioridade para mim? Prioridade tá primeiro, né? A família, né? E Cristo sempre no centro de tudo, tem que ser Ele, né? E a questão de conciliar com o ministério, quando eu sou convidada para algo, eu sempre procuro servir, né? Digo sim, né? Teve o teatro até que foi, assim, uma honra para mim participar daquele teatro. Foi uma peça sobre justamente família, né? Sobre família, onde eu vi meu esposo no altar, meu filho e eu. Então, assim, ali eu vi que foi Deus, algo de Deus divino, né? Sensacional. E quando me chamam, eu sempre, tipo agora, Ministério Infantil, né? Eu já senti o desejo no coração, muito tempo, né? Só que muita coisa, né? Com os meninos em casa, loja, eu digo, não, mas eu vou adiando. Agora a André mandou o convite. Eu digo, pronto, agora o momento é esse. Né? Eu disse a ela, eu já senti a vontade, mas agora, né, a confirmação é de Deus, então agora eu vou. Né? Eu amo criança, né? É tanto que o ramo da loja é infantil. Então, assim, eu creio que é de Deus. Então, assim,
eu tento conciliar dessa maneira, né? Deus, ele vai me dando sabedoria, né? Em casa com os meninos, com o Diogo, né? E vai dando certo, né? Na medida do possível, eu vou dando o meu melhor, né? Do jeito que eu consigo, né? Em cada parte. Amém. Amém. Eu acho que a palavra-chave que você trouxe foi sabedoria, porque muito se fala daquele versículo, né? Que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E é sobre sabedoria. Não tem, eu acho muito difícil existir uma fórmula mágica. A gente até falou sobre isso também, né? Que não tem uma fórmula para conciliar. Mas a sabedoria de, como você também trouxe, ouvir o direcionamento de Deus e saber. Porque Deus, ele sabe como conduzir as nossas vidas. Então, sua família, sua dedicação à família, também se relacionar, por exemplo, com a sua loja que é voltada para um público infantil, também está relacionada à família. Servir na igreja num ambiente que você já está familiarizada, que seria com crianças, né? E usar da sua experiência e da sabedoria para servir ao reino de Deus. Porque aí que está a beleza do serviço ordinário. A gente fala muito sobre o extraordinário e coisas fora do comum. Mas a gente também tem que entender o trabalhar de Deus nas coisas comuns. Sim. A gente precisa entender o trabalhar de Deus e como é precioso e valoroso a nossa dedicação à nossa família. E o lugar da mulher na sua família de cuidar do seu marido e dos seus filhos, porque ali no dia a dia que eles vão ver, sim, a transformação de Deus nas nossas vidas e o agir de Deus através de nós. Não é em um dia extraordinário, aleatório. Se a gente vive um dia extraordinário, que a gente faz uma oração, por exemplo, por um filho que está doente e ele é curado, extraordinário. Mas essa mesma mãe não viver uma caminhada com Deus todos os dias, como é que fica a fé dessa família, né? Então, o cuidado diário ali, de se permanecer firme, de acordo com a vontade do Senhor, cuidar da sua família, cuidar do seu ministério. E aí eu acho que é muito isso, assim, os nossos outros ministérios, eles vão ser um reflexo daquilo que a gente já constrói a partir da nossa casa, o cuidado com os filhos, o cuidado com o marido, com o casamento. E aí aquilo que a gente também a gente distribui em casa, a gente também distribui para os outros. E falando sobre o ministério infantil, né, me sinto um pouquinho tocada, porque também estou nesse ministério e é muito sobre amor, sobre você ter sabedoria para lidar. A sabedoria, na verdade, ela é para todos os ministérios, porque a gente precisa ter a sabedoria para conciliar qualquer serviço que a gente faça na obra e na casa de Deus com a nossa família. E fazer tudo com amor, debaixo do direcionamento de Deus. E esse foi o direcionamento de Deus para a sua vida. Família, amor, cuidado, serviço. Mas a gente também usar a mesma sabedoria dela, sim, saber conciliar e entender os direcionamentos de Deus. Minha família. Momento, desculpa, mas o sim, momento certo de entrar, porque, tipo, eu tinha a vontade, Deus sabia do desejo no meu coração, mas ainda não era, eu não estava... Perfeito. Né? Deus estava me preparando para o momento certo. Perfeito. Né? Que sim, é agora sim, né? Eu vejo como a confirmação, sim, né, do Senhor e, assim, entrei com muita gratidão, com muito amor, sabe? Recebi esse convite tão maravilhoso, né? Até porque, justamente, o tempo perfeito é o tempo certo. Tempo certo para todas as coisas. Tempo certo para entrar em ministérios e para ouvir o ID do Senhor para as nossas vidas. É o tempo certo de também dizer pare, descanse, cuide de você, cuide da sua família. O tempo certo de saber vou trabalhar aqui, ali e acolá. O tempo certo de saber vou trabalhar só aqui, porque é aqui onde o Senhor está me direcionando agora. É o tempo certo de... Enfim, de fazer todas as coisas da nossa vida. Tempo perfeito para todas as coisas. E quando a gente segue o direcionamento de Deus, esse tempo ele é perfeito. Porque bênção antes da hora vira maldição. A gente não está preparado. Mas seguindo a vida direcionada por Deus, a gente vai discernindo os tempos e construindo as coisas de acordo com a vontade de Deus. E aprendendo. E é sobre isso. Amém. E esse seu testemunho, eu tenho certeza que vai edificar muita gente. Porque muitos têm passando dificuldades no casamento, no relacionamento. Que meu marido não tem mais jeito, vou desistir do meu casamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que Deus não me ama, que não deu um marido bom para mim e tal, tudo mais. Isso, tenho certeza que quando assistirem esse episódio, vai chegar em pessoas que precisam ouvir essas palavras que você trouxe aqui. E elas vão ser abençoadas ricamente com esse seu testemunho. Eu tenho certeza, como eu disse, quando ela terminou de contar o testemunho, se a gente encerrasse o podcast ali, já teria valido a pena, já seria uma bênção, porque você contando e mostrando o Deus, como Ele é grande, Deus como Ele é bom, Deus como Ele é maravilhoso, foi com sua família e
um adendo importante. Ela construiu a família dela, tá com a família linda, 2 filhos lindos também, um marido servindo no altar agora, pregando. Tem encontros na casa dela. E outra coisa, que casa bonita eles têm, viu? Eu já fui para um encontro lá, que casa bonita. Isso aí é só mais uma confirmação de Deus, que ele não só constrói a família em si, mas também dá um lar bonito. E deixa eu te falar que Deus falou comigo também. Já que você entrou, né, nesse assunto, então é do Senhor. No dia que a irmã me falou, mesmo que te deixou ele virar prostrado, aí ela disse assim, eu tava... Como eu tinha saído, né, do divórcio, eu estava na casa da minha mãe, mas eu já estava pensando em procurar um lugar para mim e para Isaac, né, um canto. Ela disse bem assim, ela disse, o mesmo que te deixou ele virar prostrado. E Deus manda te dizer assim, por que tu está procurando uma casa, se eu estou preparando para ti uma casa tão linda, tão linda. Amém. E para a honra e glória de Deus, né, do jeito que é a minha casa hoje, Deus ele me mostrou primeiro em mente nesse dia. No dia que a irmã falou, né? Ela disse, Deus está preparando uma casa tão linda, veio em minha mente a minha casa, né? A nossa casa, né? A casa da minha família, que Deus estava preparando. Foi ali a preparação do Senhor. Sim. Ele revelou para mim antes de acontecer. Tínhamos o terreno, né? E aí Deus, ele fez acontecer. Né? O detalhe, né, que ele disse a casa tão, eu digo, fui, e Deus preparou, e eu tava tão, na época eu lembro, eu tava bem, eu digo, eu vou procurar um canto para alugar, por que tu tá tão desesperada, que se Deus já preparou o teu lar, Deus, ele é tão lindo, tão... E eu pensei, né, na hora que ela terminou tudo, meu Deus, eu tô ficando doida, essa mulher, eu digo... E ela disse, ele vai colocar novamente uma aliança em teu dedo, e eu digo, ela saiu falando tudo, e depois... tudo se cumpriu, né? Amém. Perfeitamente, para a honra e glória de Deus, né? Quando tudo parecia não dar certo, né? Vem uma profecia, você creu e aconteceu. E realmente, quando eu fui lá a primeira vez na casa de vocês, não estava tendo um encontro dos homens lá, eu olhei para casa, rapaz, que casa grande, que casa linda. Aí, isso é mais um sinal que Deus, além de cuidar da família, também cuida do lar. Deus é o Deus da promessa, do cumprimento da promessa, e ele sempre coloca um algo a mais, né? Além de reconstruir a sua família e dar uma família linda, também deu uma casa linda para que vocês morarem e que testemunhem isso, não só na vida, também como em todas as áreas, né? Não só na área familiar, mas também em todas as áreas. Eu lembro também de outro detalhe, falando sobre a importância da oração, né? Porque tínhamos o terreno lá, né? Nesse período, né, que eu estava passando tudo isso, que já estávamos separados, eu lembro de um dia, foi até no início que eu comecei a trabalhar, eu parei a moto lá do lado do terreno, entrei no terreno e fui fazer uma oração. Eu orei, consagrando naquele lugar. Já estávamos separados, né? Caramba. Eu creio que é Deus, né? Deus, porque me diga. Sim. Que loucura, né? Se for olhar hoje, eu digo, que loucura você tá divorciada, né? E você vai lá no terreno, você vai orar, né? Vai apresentar, consagrar. E aí, né? E tudo se cumpre. E assim, tudo se cumpre. Também a questão dela não guardar a bênção só para ela, né? Porque ela foi no terreno, orou, e hoje a casa dela serve para abençoar outras vidas, né? Onde homens são tocados, mulheres são tocadas. Sim. Então, batismo a casa já dela, teve na casa dela. Isso, batismo. Então, é um lugar ali que a presença de Deus está super abundando, onde a gente, muita gente pode ter pensado, né, que estava acabado ali o casamento dela, ou então, em algum momento, ela pode ter pensado que, sei lá, Deus não iria fazer, mas Deus cumpriu. E não só cumpriu de trazer ele de volta e de dar uma casa, mas sim também de abençoar outras pessoas, que outras pessoas podem sentir a presença, podem ser abençoadas, batizadas. Olha só que coisa linda. Então, a bênção de Deus foi completa, Amém. Completa mesmo. Amém. Eu fico tão feliz. E quem chega lá que diz, que tem uma unção diferente. Eu digo, Senhor, nada é meu, tudo é teu, Senhor. Porque tudo é de Deus, né? Nada é nosso, tudo é do Senhor. E assim, minha maior alegria foi ver Isaac se batizando que lá legal. Em casa, né? Isaac, né? E eu não sei nem... Deus é lindo. Eu não sei como agradecer, não sei como agradecer ao Senhor por tudo.
né? Um Deus que de ele detalhes. proporcionou, né? E Beli veio depois, através das orações de Isaac, que Isaac queria muito ter, né? Uma irmã. Diogo não queria mais, e eu digo, eu também não vou querer ter só vou querer se Diogo quiser. Eu tinha vontade, né? Mas eu digo, só quero se Diogo também. Aí eu digo, pronto, Isaac, vamos orar. Vamos orar. Isaac orava, ele chorava. Era todo dia, não mudava o assunto. E eu sentia que estava faltando algo, né? Eu sentia. E aí, Isaac orando, eu orando. Eu digo, Senhor, só quero se ele também quiser. Eu não vou querer sozinha, eu tinha vontade. Deus sabia do meu desejo, né? Sim. E aí, de repente, Diogo, eu tomava, né, aquelas injeções, né? Aí Diogo disse, Rafaela, para de tomar injeção, agora vamos orar. Não comente com ninguém. Vamos orar, só orar. Em 1 mês e meio, eu fiquei grávida de Beli, né? Caramba. Foi. Aí o que eu achei interessante é que ele disse, não comente com ninguém, vamos só orar, né? Assim, a sabedoria, né, que ele teve. Porque talvez se eu tivesse comentado com alguém, né? E Deus, ele quis desse jeito, né? Que legal. Que lindo, eu acho tão linda essa, né? Essa Sim. parte, né? Porque fique quieta. E Deus ouvia ali minha oração e a de Isaac, né? Para poder eu completar essa família, né? Faltava Beli tá aí. Eita, Beli. Estamos aprendendo muito com ela, porque, né? Deus, ele é tão, tão lindo que Beli veio, né? Só para melhorar, né? E para também aperfeiçoar a gente, né? Amém. Amém. Porque é totalmente diferente de Isaac. Isaac todo centrado, Beli já é mais... Agitada. Espírito de líder, ela é bem, sabe, legal. ativa, mas eu vejo algo assim já da parte de Deus na vida dela. Eu digo, Amém. rapaz, né? Amém. Eu acho que bom que você tocou nesse ponto, porque quando a gente fala também sobre serviço e dedicação ao lar, é sobre isso. Quando a gente cuida da nossa família, do nosso lar, e a gente se dedica ali e consagra a Deus, os frutos que vão nascer disso. Nasceu um casamento que funciona, um casamento renovado. Nasceram também filhos num lar abençoado e que vão ter uma base boa, uma base cristã para a sua vida. E nasceram também propósitos. Propósito de Deus para a sua vida, propósito de Deus para a vida do seu marido, propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Porque é assim que se constrói o reino de Deus, é através de nós. Então, foram gerados ali, estão sendo construídos propósitos de Deus. Como Maria falou, através da sua casa, quantas pessoas não são edificadas? É batismo, é culto, é várias coisas. E também um coração muito disponível em servir os outros, sabe? É um lugar assim, muito bom de se estar mesmo. Também já fui pra lá em uma confraternização da dança, fui em um dos batismos. Que bênção. É muito bom de se estar, porque é diferente quando a gente quer, por exemplo, casa. Casa é um bem. Mas não foi um bem que vocês quiseram pra... eu quero ter uma casa grande, motivo eu quero. Não, foi só algo pra desfrutar e ter meu conforto. Exatamente. Foi algo que abençoa a vida de outras pessoas. É um espaço dedicado, sim, a Deus. É um espaço dedicado a Deus no dia a dia, com a família. É um espaço dedicado a Deus nesses momentos diferentes. E são coisas que a gente planta no reino de Deus. As coisas que a gente planta no reino de Deus. Deus, ele tem prazer em nos abençoar, sabe? É lindo a gente plantar as coisas no reino de Deus, seja a nossa família, seja nossos planos, nossos sonhos, porque quando a gente planta nos pés de Deus, elas frutificam com a bênção de Deus, e as coisas que são abençoadas por Deus são diferentes. Então, que lindo de ver sua dedicação, porque ali você constrói não uma casa, mas um lar que é abençoado por Deus, seja no dia a dia da sua família, ou seja como um celeiro, onde pessoas vão ali para serem abastecidas. Sim. E para que depois elas possam frutificar ainda mais. Que bênção. E é inspirador, Amém. Porque também essas histórias não servem para ficar guardadas, né? A gente precisa compartilhar para que outras pessoas sejam tocadas, porque assim como você foi tocada através do testemunho, outras pessoas também vão ser. E tudo isso, no fim das contas, é para a glória de Deus. Deus ainda vive, Deus ainda tem poder para fazer milagres, Deus ainda tem poder para fazer restaurações, e Deus ainda tem propósitos e chamados que Ele vai trabalhar continuamente. Que lindo de ver isso e que lindo de ouvir essas histórias, porque essas histórias são importantes. A gente precisa saber os testemunhos de Deus e a gente precisa testificar as coisas que Deus faz na nossa vida para que outras pessoas também sejam alcançadas. Então, glória a Deus por essas coisas. Eu lembrei agora de um louvor, né? Que eu ouvia muito. Mestre, eu preciso de um milagre. Né? Isaac Bebezinho. Transforma a minha vida, o meu estado.
E Deus, ele realmente ele fez um milagre, né? Minha família é um milagre, meus filhos, né? O inimigo, ele queria destruir, mas o nosso Deus, ele não permitiu, né? Ele não permitiu. Para a honra e glória de Deus, hoje eu consigo ver meus filhos na casa do Senhor, buscando minha família inteira, né? Eu consigo ver, antes de dormir, eles orar. Eu acho a coisa mais linda quando o Beli vai dormir, que ela ajoelha para orar. Não tem dinheiro no mundo que pague, minha gente. É muito gratificante servir a Cristo, né? E saber que estamos conduzindo, né, os nossos filhos, né, nesse caminho tão maravilhoso, né? Porque a melhor coisa que existe é servir a Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus Amém. por todas essas coisas. E como ela tocou no assunto do filho e da filha, né? Conta pra gente, assim, como é conciliar a sua vida, assim, como mãe, como cristã, e conduzir os seus filhos no caminho da salvação, no caminho de Cristo. Porque às vezes tem mães que... é muito difícil levar meu filho para a igreja, ele não quer ir e tal, tudo mais. Principalmente filho adolescente, né? Às vezes adolescente não quer ir para a igreja, tem suas próprias vontades lá e desejos. Conta pra gente como é um pouco. Porque seu filho, ele vive aqui na igreja, tá atuando em teatro, tá todos os encontrões aqui que eu vejo dos adolescentes. Ele é bem participativo na igreja. Na obra, né? Isso. Na Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, né? E quando ela crescer, não se desviará dele. Então, assim, é isso que eu faço, eu conduzo, né? Eu sei que o mundo lá fora é mau. Eu sei que eles estão tendo contato. Mas, assim, é como eu sempre digo, ele tem que ser luz, ele tem que resplandecer. Sim. Né? E aí é claro que a gente, né, como mãe, a gente quer proteger e tudo, mas Deus é quem está no controle de tudo. Isaac, quando completou 12 anos, ele tinha 11, ele disse, mamãe, quero sair do ministério infantil. Eu digo, meu Deus, o que aconteceu? Será que ele está esfriando, né, para a obra? Será por que esse menino está querendo sair do ministério infantil? Ele amadureceu rápido. A turminha dele da escola, ele é o mais novo, mas ele é bem maduro. E aí ele quis sair do ministério infantil. Mas logo em seguida ele já se envolveu entrou no Ministério dos Adolescentes, né? E com muita maturidade, né? E eu fico tão feliz, né, com isso, né? Em ver, né? Ele cresceu aqui na igreja, ele ama a igreja de uma maneira, eu acho muito lindo o amor dele, né? Quando o pastor Sidney viajou com a sua família, eu vi Isaac chorando, eu digo, oh, meu Deus, ele tem amor, né? Pela igreja, pelos nossos pastores, pelos membros, então, assim, é muito maravilhoso. E Bela é a mesma coisa, eu tento conduzir do mesmo jeito, porque eles são diferentes, né? Isaac muito... eu vejo Isaac muito parecido comigo, muito calmo, muito tranquilo e Belo já diferente. Porém, a fé, eu vejo a fé dos dois, assim, bem forte, sabe? E eu louvo a Deus pela fé dos meus filhos, que eles cresçam, né? E que eles também, assim como eu, tenham as suas famílias, né? Na casa do Senhor, né? Testemunhando do Senhor, né? Porque é disso que precisamos, né? Somente disso, de Cristo em primeiro lugar. Amém. E quando também a gente vai conduzindo nossos filhos no caminho do Senhor, desde pequeno, quando eles crescem, eles já têm aquela semente ali plantada, né? Uhum. Já, quando vão crescendo, já sabem o que é certo e o que é errado, já sabem o que é seguir a Deus. E, na medida que forem, vão fazer as escolhas corretas. Porque quando fazer errado, o Espírito Santo incomoda. Porque já sabem o que é certo e o que é errado. E muito, muito interessante, porque você criou ele no caminho e quando ele cresceu, né, hoje é adolescente, já tem uma maturidade, já sabe fazer a escolha correta. E muito interessante isso. Eu vejo mesmo, toda vez que ele passa por mim, e aí, sabe que ele gosta de estar aqui, a gente vê o brilho no olhar dele de estar aqui. Ele ama, né? Isso aí é bom demais, gente. Eu não sei nem explicar, ver o que eu sinto. E quando ele decidiu batizar, que ele falou pra mim, eu lembro da conversão de Isaac primeiro, que foi na salinha, voltando ao assunto do ministério infantil, a importância. Uhum. Eu lembro na igreja, no culto de manhã, um domingo, Isaac chegou pequenininho, aí fez mamãe. Eu disse, eu aceitei a Jesus, e ele estava muito emocionado, ele estava já chorando, a lágrima ficou, sabe? Eu digo, meu Deus, que coisa tão linda, né? Então, assim, o ministério infantil, a importância, né? Sim. E aí, a conversão de Isaac foi naquele dia, né? Que ele disse, eu aceitei o Senhor Jesus. E aí, ver ele crescer, né? Ele desfrutando, né? Das maravilhas do Senhor. É muito bom.
E Belle do mesmo jeito. Eu acho que uma chave principal, porque eu não tenho filhos, mas eu fui filha. Fui filha de um casal cristão que me ensinou a vida inteira. Eu acompanhei meus pais na igreja, eles me incentivaram a participar. E eu acho que a chave para mães que estejam assistindo, e talvez, porque tem os momentos que são mais fáceis, tem os momentos que são mais difíceis, a chave para ensinar é o exemplo. Muito do que eu vivo e que ficou fundamentado no meu coração foi o que eu vi os meus pais fazendo. E eu compartilhei da mesma fé, porque quando chegou a adolescência, a hora de questionar e de duvidar, porque faz parte, né, desse processo, pude até ter meus momentos de, sabe, de introspecção, de pensar se valia a pena, se eu concordava, se não concordava, mas é como o Pedro falou, ficou uma semente plantada ali. E eu jamais me desviei porque eu fui ensinada e eu criei. A semente que eles plantaram, ela germinou. Porque é muito sobre o exemplo. Eu não via só meus pais falando e vivendo uma coisa diferente, mas eu via eles falando e vivendo. Eu via outras pessoas cristãs falando e vivendo. E o exemplo arrasta. E mesmo nos momentos em que a gente pode duvidar, questionar, existe uma semente que está plantada ali e ela vai frutificar, e ela vai crescer, e ela vai dar novos frutos. Então, é muito sobre isso. Eu acho que, falando sobre educação de filhos e sobre educação de crianças também, né, Ministério Infantil, eu vejo muita importância disso, de como foi importante também, além dos meus pais me ensinando, o Ministério Infantil me ensinando, e como eu fui crescendo, e como aquilo foi importante para fundamentar as bases da fé cristã no meu coração hoje, sabe? E ver a importância de plantar essa semente hoje, porque essa semente hoje ela pode não dar fruto amanhã, literalmente, mas em algum momento ela vai crescer e ela vai germinar e ela vai dar novos frutos. Como é importante a gente se dedicar na casa de Deus, fazer esse serviço com amor e não deixar de viver o evangelho, porque o exemplo arrasta. A gente já falou várias vezes sobre exemplo nesse podcast. Viver o evangelho e falar do evangelho. E a semente que ela for plantada, ela vai germinar em algum momento. Amém. Amém. Rafa, foi um prazer receber você aqui. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, já deu o horário. Tá tão bom a conversa, uma conversa tão edificante, um testemunho tão maravilhoso. Eu sei que o processo às vezes é dolorido, mas o resultado sempre é gratificante e abençoa pessoas através desse testemunho maravilhoso que você trouxe aqui. Pessoas vão ser alcançadas, eu tenho absoluta certeza e convicção disso. Porque à medida que você estava falando, até eu que já sou casado, tenho uma família linda também, sentia Deus falando aqui, Deus, o Espírito Santo aqui, em meio a essa mesa. Tudo para a honra e glória de Deus. Sim, então, foi muito bom. Como eu disse, se tivesse encerrado o podcast quando ela terminou de contar o testemunho, já seria um podcast maravilhoso. E infelizmente eu vai ter que encerrar. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas olhando para aquela câmera ali, que estão passando por esse mesmo processo e não sabem o que fazer. Um conselho para essas pessoas que estão passando por momentos difíceis no casamento, seja com filhos, e que precisam ouvir um conselho seu agora. Um conselho meu é: não desista, tenha fé, persevere, lute, ore, jejum, oração. Muita gente também me ajudou em oração na época, né? Se pegue, né, com os irmãos da igreja, né? Busque orar intensamente, né? E nunca duvide, viu? Porque Deus, Ele fez na minha vida e Ele faz na sua vida também. Não sei o que você está passando, mas, assim, o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou, né, de falar, né, tudo isso, né, e eu não sei o que está passando aí com você, né, o processo, ele dói, ele é doloroso, mas a vitória, né, ela tem sabor de mel, né. Deus, ele é perfeito, ele é especialista em milagres, né. Espere, né, acontecer no momento do Senhor, né, porque quando ele faz por completo. Amém. Amém. Bota a cerejinha do bolo, né? Amém, que coisa linda. Também quero te agradecer. Muito obrigada, Rafaela, por compartilhar suas experiências, suas vivências. Muito importante tudo isso que foi falado, e eu tenho certeza que alguém em casa foi edificado por tudo que você trouxe. Amém. Tanto pelo seu testemunho, de ouvir e saber que Deus pode fazer, como se inspirar para fazer também as coisas que você faz, se dedicar à sua família, saber a importância desse ministério e
saber também que as pessoas que têm testemunhos e às vezes guardam, que elas precisam compartilhar para que outras pessoas também sejam edificadas. Enfim, de diversas formas. Eu também fui edificada aqui nesse podcast. Muito obrigada. Sua presença foi maravilhosa. Deixa eu só falar mais uma coisinha que eu esqueci. Eu quero dizer que... agradecer e mandar um recado pro meu esposo, dizer que ele é um servo lindo, que eu amo muito e que eu admiro muito. Muito, muito, muito. Né? Que eu amo meus filhos, minha família, né? E foi uma honra estar aqui com vocês e compartilhar desse momento. Amém. Que coisa linda. É isso. Muito obrigada, de verdade. Foi uma bênção. E que o Senhor abençoe você, na sua casa, na sua família. Infelizmente, nós vamos encerrar, mas foi uma bênção. Pode sair daqui com a certeza de que a semente foi plantada. Em algum lugar, ela vai germinar. Muito obrigada. Vamos e é isso. Encerrar. Quem sabe... Depois a gente marca um episódio de casais com vários casais e vocês legal, hein? Ser um dos casais convidados. A gente já prometeu vários episódios de casal. A gente está precisando fazer um. Vamos fazer um episódio de casal. E é isso. Você que acompanhou até aqui e não deixou o seu like... Poxa, cadê o nosso like? Dá o like nesse vídeo, comenta a sua parte favorita. Ou melhor, compartilhe um dos cortes que nós vamos compartilhar. Em que redes sociais, Pedro? Temos nossos cortes no Instagram, no TikTok. E se você deseja somente escutar o áudio, também tem a opção. Nós estamos no Spotify. Exatamente. Vai lá, escuta. Você está no trabalho, no carro, em algum canto, quiser somente escutar o áudio, está na correria e quer ser abençoado pelo testemunho da nossa irmã Rafa, vai lá e escuta o áudio que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E se você chegou até aqui e deseja contribuir com um projeto porque Deus falou com você e fala, Deus falou comigo, eu quero contribuir, você tem a oportunidade também. Aonde? Através do QR Code que tem aqui, vai lá, escaneia e faz uma oferta que pode abençoar muito esse projeto e ajudar a gente a trazer um conteúdo de excelência aqui para você. Para a glória de Deus. E é isso. Compartilhe os nossos conteúdos, nos acompanhe em todas as nossas redes sociais para você compartilhar esse conteúdo feito com propósito. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Muito obrigada à nossa convidada. E é isso, gente. A gente se vê segunda-feira às 19 horas na semana que vem. Tchau, gente!